Eu quero convidar os meus irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7. E nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas 7, a partir do verso de número 11. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz assim a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eu queria convidá-los para lerem comigo um único verso aqui, o verso de número 16. Isto está aí na tela, o verso 16. Vamos ler todos juntos, em alto e bom som. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vamos orar? Senhor, como é bela, profunda, rica a tua palavra, Senhor, e quão pequeno e limitados somos todos nós, Pai, para compreendermos a tua palavra, para a entendermos como o Senhor deseja que ela precisa ser entendida, Senhor. Ó Deus querido, pedimos ao Senhor nesta hora que use de misericórdia para com cada um de nós, e abra o nosso coração e a nossa mente, que possamos não somente entender, mas que possamos receber a tua palavra como de fato ela é, a palavra viva do Deus vivo. Fala aos nossos corações, Senhor, pois desejamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, muitas vezes eu me pergunto, e eu creio que já compartilhei com os irmãos esta inquietação do meu coração: o que tem, na verdade, faltado a nós, como povo de Deus, para que sejamos mais fervorosos no nosso louvor, na nossa adoração? O que falta a nós para sermos de fato motivados a cultuar a Deus com alegria, com verdade? O que está faltando Deus fazer por nós e em nós, para que haja um verdadeiro fervor espiritual, para que haja uma verdadeira alegria, para que haja uma verdadeira disposição em nos reunir para cultuar a Deus e nos alegrar na sua presença? Eu sei que, na tentativa de motivar o povo, na tentativa de promover um despertamento espiritual no coração do povo,
nós muitas vezes corremos o risco de achar que isto é uma obra promovida por nós, que é promovida pela nossa engenhosidade. E daí nós criamos eventos, promovemos eventos com o objetivo de atrair pessoas, com o objetivo de ter um número maior de pessoas nos nossos cultos, para que a igreja apresente um relatório de crescimento cada vez maior, um crescimento numérico. E nós vivemos em busca de atividades, de programações e de eventos para promover exatamente essa alegria, esse despertamento espiritual no coração do povo. Confesso para vocês, eu não que seja contra a promoção de eventos especiais que nos oportunizam conhecer mais a Deus e a palavra de Deus e reencontrar com alguns irmãos queridos, isso é muito bom, mas eu me preocupo muito, eu tenho alguma dificuldade com eventos, até porque a palavra mesmo está dizendo, um evento não passa de vento, é apenas um vento, é um vento que muitas vezes vem, não é verdade? Ele vem, provoca em nós algumas reações boas, a gente se sente bem naquele momento, mas o evento terminou, o vento passou, e a gente volta à normalidade, a nossa indisposição de ler a palavra, a nossa indisposição em orar ao Senhor, a nossa indisposição em frequentar com assiduidade a nossa igreja, a participar dos cultos, a louvar ao Senhor com alegria, com vigor, com entusiasmo. Tudo volta ao normal quando esse mover, ele não vem de Deus, quando ele é apenas uma mera construção humana e nada além disso, mesmo que com boa intenção. Se o Espírito de Deus não está nisso, se o Senhor não está naquilo, se o Senhor não for aquele que vai estar de fato incendiando o nosso coração, nada, absolutamente nada acontecerá. Esse texto que nós lemos é um texto que nos sugere muitas lições. Ele diz respeito ao momento em que Jesus tinha saído de Cafarnaum e ele estava se dirigindo a uma pequena cidade chamada Naim. Uma pequena cidade chamada Naim, que distava mais ou menos 40 quilômetros, algo em torno de 40 quilômetros. Era uma viagem que era feita em algo em torno de um dia. Jesus estava saindo de Cafarnaum, depois de ter realizado prodígios ali também. Ele agora se dirige a Naim. E alguma coisa muito interessante, inusitada, acontece exatamente no momento em que Jesus estava se aproximando da cidade de Naim. Jesus não ia sozinho, ele ia cercado não somente pelos seus discípulos, conforme diz as Escrituras, mas Jesus se fazia acompanhar de uma multidão. Muitas pessoas estavam com ele. Provavelmente, muitas daquelas pessoas que ali estavam simplesmente em busca de portentos, de ver as grandes realizações do Senhor Jesus. Também haviam muitos curiosos, querendo saber quem era ele e o que ele haveria de fazer. O fato é que ele estava cercado de muitas pessoas. Ele se aproximava da cidade, e de lá de dentro da cidade saía uma outra multidão, diferentemente daquela que estava entrando na cidade. A primeira talvez vinha com muita alegria, com júbilo, com entusiasmo, porque estavam ao lado de Jesus, o Senhor da própria vida. Mas lá de Naim saía uma outra multidão, triste,
chorosa, de luto, abatida, porque o filho único de uma viúva, um jovem, tinha falecido. A morte já não é bem recebida por nós. Ela nos choca, ela nos fere, ela nos angustia. Quinta-feira passada, por exemplo, nós estávamos no culto aqui, enquanto aqui ao lado estava sendo velado o corpo de um policial que foi morto por um colega seu de farda. Um jovem que, segundo os comentários dos colegas, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que o conheciam pessoalmente, e diziam: olha, uma pessoa extraordinária, uma pessoa boa, uma pessoa focada na sua profissão, um bom exemplo, do bom testemunho, mas que teve a sua vida cruelmente ceifada, sem que ele pudesse esboçar nenhuma reação, pego de surpresa dando aula numa turma, sentado numa cadeira, alvejado. E eu falo essas coisas, irmãos, mas eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade, porque eu somatizo muito. Então eu vou dormir, eu fico pensando na cena, eu fico pensando na família em casa, na esposa recebendo a notícia. Meu esposo saiu para trabalhar e de repente alguém liga e diz: olha, aconteceu uma fatalidade. Como? Que fatalidade? Ele está dando aula, ele está sentado numa turma. Os colegas que não acreditam talvez que é isso. A morte sempre ela choca. E nesse caso aqui, a morte ela provocou não somente a separação entre um filho e uma mãe, mas o texto nos informa de que ele era o único filho, ela não tinha um outro filho, e que aquela mulher também, ela era viúva, ela não tinha um esposo, ela não tinha um amparo, ela não tinha um homem ao seu lado para ajudá-la. A sua esperança toda estava depositada na vida daquele jovem. Ele era o seu amparo, era ele que estaria ao seu lado, o seu esteio. Daquela mulher fora tirada o seu sonho, a sua esperança. Naquele caixão não estava, naquela tábua, era um esquife, era apenas uma tábua com o corpo em cima. Ali em cima naquela tábua não estava apenas um corpo de um ser humano, de um filho. Ali ela estava transportando os seus sonhos, as suas esperanças, a sua alegria, a razão de ser, quem sabe, da sua própria existência, estava sendo transportado por ela agora para ser sepultado. Pensem na cena um pouquinho, irmãos. Pare para pensar um pouquinho. Tente imaginar o quadro. Tente imaginar a situação daquela mulher agora sem ninguém no mundo, sem alguém para ampará-la, tendo que deixar lá fora não somente o seu único filho, mas agora os seus sonhos e as suas esperanças. O que me chamou a atenção aqui é que eu acredito firmemente, irmãos, que aquele encontro não foi casual. Eu não acredito que ele aconteceu por acaso. Jesus vinha conversando com seus discípulos, quem sabe comentando os grandes feitos que aconteceram em Cafarnaum, as coisas que ele tinha feito, as palavras que ele proferiu, os sermões que ele pregou, os ensinos que ele deixou lá, quem sabe muitos comentários ali, todos felizes e satisfeitos. E de repente, eis que aparece uma multidão chorosa transportando um corpo. E de repente Jesus foi apanhado de surpresa. Eu sinceramente não acredito nisso. Eu acredito que aquele encontro foi intencional.
Deus determinou aquilo ali. Era vontade do Senhor que Jesus saísse de Cafarnaum, percorresse 40 quilômetros durante um dia todinho viajando, para que uma mulher fosse favorecida pela sua graça, e não somente uma mulher, para que o testemunho do Evangelho e do poder do Senhor pudesse alcançar muito mais pessoas naquela localidade. Eu creio firmemente que o Senhor conduz a história, e nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Tudo cumpre um propósito divino, e o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Agora, irmãos, olhem a narrativa. Vejam que Jesus, ao olhar aquela situação, ao ver aquela multidão, Jesus vai se compadecer, não propriamente do jovem que tinha morrido. O texto diz que Jesus se compadece da mulher. Ele olha para o sofrimento daquela mulher e ele se compadece dela. Ele olha para aquele quadro e aquele quadro mexe com o seu coração. E ele vai então favorecer aquela mulher, devolvendo a ela o filho que ela estava transportando morto. Ele ordena: não chores. E diz ao garoto: levanta-te, te assenta. E ele volta à vida. E a síntese e o resumo desse caso, dessa ação do Senhor Jesus, é que aquela multidão, diz o texto, literalmente no verso 16, que foi o verso que nós repetimos, diz lá: todos ficaram possuídos de temor. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aquilo que o Senhor fez, aquele milagre, a ressurreição daquele garoto que estava morto, não somente favoreceu aquela mulher, devolvendo a ela o filho e as esperanças, mas impactou a vida e o coração de todas aquelas pessoas que estavam ali, daquelas duas multidões que se juntaram naquele momento. E eles, impactados por aquilo, glorificavam o Senhor. Aquela cena foi uma cena tão grandiosa, tão extraordinariamente poderosa, tão bela, que os corações daqueles homens se encheram de uma alegria muito grande. Eles glorificavam a Deus, atribuíram a Deus aquilo que fora feito naquele momento. Um autor bíblico, um comentarista, que por sinal lançou um comentário de Lucas, um denso comentário, é bem um calhamaço, pela editora Shed, chamado James Edwards. James Edwards, ele diz o seguinte, se referindo àquele cortejo, àquele encontro, ele diz assim: olha, um cortejo fúnebre que se transforma em uma festa de rua. Ele sintetizou aquilo dessa forma: era um cortejo fúnebre que de repente se transformou numa festa de rua. Imagine pessoas que vinham chorando, lamentando, de repente todos começaram a saltar de alegria e glorificar a Deus por aquilo que tinham visto. Aí nós chegamos a uma conclusão muito simples, irmãos, que os atos de Jesus durante o seu ministério terreno devem ser suficientes para que nós venhamos a glorificar o seu nome. Os atos de Jesus durante o seu ministério terreno são suficientes para mover o nosso coração, para fazer com que nós sejamos despertados para glorificar a Deus. O que mais nós vamos precisar, além daquilo que está revelado nas Escrituras, acerca do nosso Redentor? Aquilo é suficiente. Por quê, irmãos? Por 3 razões. Primeira, porque ali ele demonstrou sua impressionante compaixão.
Ali naquele ato, Jesus demonstrou a sua impressionante compaixão. É alguma coisa que impressiona, que toca, que choca, que nos alcança, a compaixão de Jesus. Vejam o verso de número 13, quando diz assim, olhe na sua Bíblia. Vendo-a, Jesus, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. A palavra está clara. Ele se compadeceu dela. Ele olhou não simplesmente para o rosto daquela mulher. Ele não olhou simplesmente para o seu semblante caído. Ele não contemplou simplesmente as lágrimas que rolavam do seu rosto. Mas ele olhou para o seu coração, de uma mãe com um coração dilacerado, partido. Ele se compadece daquela mulher. Ele toma para si aquele sofrimento chega ao coração do nosso Redentor, e ele se compadece. Ele olha para ela, não simplesmente condoído, não simplesmente, quem sabe, impressionado com aquela tristeza, mas a Bíblia diz que ele se compadece, e essa expressão, ela aponta para alguma coisa profunda dentro do coração do próprio Senhor. É o que ele sente por cada um de nós diante do nosso sofrimento. E é uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor Jesus é aquele que se compadece de cada um de nós. Ele sofreu na cruz, ele sabe o que é sofrimento, ele conhece a dor, o seu coração também foi rasgado, e ele olha para nós, para as nossas lutas, para os nossos sofrimentos, e ele não fica indiferente a isso, ele se compadece, ele nos percebe na nossa dor. Muitas vezes a gente, por conta do sofrimento que passamos, a gente pensa que às vezes está sozinho. Será que Deus está olhando mesmo? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus ele está me percebendo agora? Será que Ele consegue enxergar o que está lá dentro do meu coração? Nem sempre as pessoas conseguem perceber a situação em que cada um de nós vive, até porque nós sabemos camuflar muito bem, né? A gente encontra os amigos, os irmãos, alguém pergunta: e aí, tudo bem? Geralmente você responde o quê? Tudo bem. Alguns dizem: está marrom, né? Está marrom menos, né? Não, tá, estamos levando. Mas para Deus não precisa nem dizer uma palavra. Aquela mulher não pediu nada, ela não abriu a boca para falar com ele. Ele de longe percebeu o sofrimento dela. Sabe, irmãos, é isso que traz para nós uma certeza e uma alegria de que nós não estamos sozinhos no mundo, de que nós temos um Senhor que nos ama com tanto amor, e Ele se compadece da nossa dor, das nossas frustrações, das nossas tristezas, das nossas angústias, do nosso desamparo, dos nossos aborrecimentos, das nossas decepções. Ele conhece todas as coisas. E como é bom saber que nós temos um Deus que se compadece de nós. Como é bom nos prostrar diante dEle, crendo verdadeiramente que Ele olha para nós, não para nos punir e julgar simplesmente, como tantas vezes nós pensamos. Formamos a imagem de um Deus severo, quando Ele se apresenta aqui como um Deus sensível à necessidade humana, às necessidades humanas. Aquele povo, todos, como diz a Bíblia, como diz o texto, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, porque naquele ato, naquela situação, naquele cenário, naquele quadro, eles perceberam, eles viram ali o Senhor demonstrando uma impressionante compaixão, e eu creio de coração que eles ficaram impressionados com isso.
Como é que ele fez isso? Ele de longe, ele olhou a mulher. Ele de longe viu o sofrimento daquela mulher. Ele não sabia, ninguém falou quem ela era, da situação dela, do estado civil dela, nada. Mas ele percebeu tudo. E ali naquela hora, ele se compadece daquela mulher. Mas esse texto nos mostra, esse ato de Jesus aqui, não somente demonstra a sua impressionante compaixão, mas também demonstra a sua suprema autoridade, a suprema autoridade do Senhor. Vejam que o verso 14 diz assim, olha, depois que ele olhou para ela, se compadeceu dela, e ele vai agora, diz alguma coisa que não se costuma dizer para pessoas que estão sofrendo, não é verdade? Ele olhou para ela e disse o quê? Não chores. Como é que alguém não chora no velório? Como é que alguém não chora ao sepultar um ente querido? Como alguém que não chora num quadro como esse? Parece que essa fala de Jesus foi uma fala sem propósito, alguma coisa totalmente diferente. Alguém poderia perguntar, que é isso? Não está normal. Como é que eu estou sepultando meu filho, estou chorando, o senhor diz para mim, não chore? É complicado. Às vezes a gente não sabe o que dizer, nós humanos. Eu já me encontrei numa situação assim. Eu estava iniciando meu ministério. E acho que estava no meu 2º ano de ministério. Eu tinha saído com um colega pastor para resolver algumas coisas de um evento musical que ia ser realizado aqui em São Luís. Estávamos trazendo o Milad aqui. E eu estava chegando em casa e de repente alguém me aborda. Uma pessoa disse assim, pastor, olha, tem alguma coisa muito grave para lhe dizer. Eu digo, o que foi? Fulano, um membro da igreja, um garoto, um adolescente, ele faleceu agora. Eu disse, como é que é isso? Não, ele se foi. Ele estava no banho, saiu do banho, pegou um pedaço de bolo, comeu, foi abrir a geladeira para pegar água. Pegou um choque e morreu. A mãe estava em frente à casa, foi levar uma coisa para a vizinha. Quando chegou, rápido, estava lá o menino morto. E eu fui para lá, eu não tinha o que fazer. E eu confesso para vocês, eu não sabia o que dizer. O pai tinha acabado de chegar, trabalhava longe na Lumar, mas foi para lá. Quando eu cheguei, o pai estava ajoelhado, o menino jogado na cama, já morto. E o pai chorando, a mãe em prantos, os vizinhos também. E eu não sabia o que dizer. E dizer para ele, não chore? Para com isso. Não, porque eu também comecei a chorar. E a única coisa que eu pude fazer naquele momento foi abraçar, botar a mão no ombro dele e abraçá-lo e ficar olhando aquela cena. Foi difícil aquilo ali, muito difícil. Foi uma cena extremamente difícil. E se tratava de um garoto que eu conhecia, terminava de pregar, ele me perguntava as coisas na porta da igreja, um adolescente muito curioso. Pastor, o senhor falou isso? Pastor, o que é isso? Pastor, aquilo outro. Aquilo foi algo lamentável. Ele tem um irmão, sabe, né? E o irmão dele foi membro da nossa igreja, nosso querido irmão Itamar. Jesus olha para aquela mulher, ele diz algo que ninguém espera que se diga num quadro como aquele. Ele disse, não chore. E ele disse porque ele sabia o que estava para fazer. Em outras palavras, ele estava dizendo para ela, não haverá mais motivo de choro para você. As tuas lágrimas se transformarão em risos de alegria, de júbilo. Naquela frase de Jesus estava a demonstração de alguém que tinha autoridade para dizer o que ele estava dizendo. E no verso seguinte, o texto diz, chegando-se, tocou o esquife.
tocou o esquife. Eu não sei se é verdade, mas tem gente que pensa que Jesus era músico, porque acha que esquife era um instrumento musical. Jesus tocou o esquife, quem sabe um instrumento de sopro, alguma coisa assim, né? Mas o esquife era a tábua, era o caixão, vamos assim dizer, onde o corpo estava. E por que eu afirmo aqui que Jesus demonstrou ali a sua suprema autoridade? Primeiro, por dizer à mulher, não chore. Segundo, por tocar o esquife, onde estava um corpo. Um rapaz morto. Ele estava contrariando aquilo que estava na lei de Moisés, no costume dos judeus. Lá em Números 19, 11 e 16, você vai ver exatamente isso. Também em Números 5, 2. Dizendo que aquele que tocasse em um corpo de uma pessoa morta, ele seria imundo, ele teria que ser afastado da cidade, colocado para fora, porque ele tocou num corpo já sem vida. E Jesus agora se mostra aqui, como diz o autor de Hebreus, superior a Moisés, superior a tudo que antes foi dito acerca dele próprio. Tudo aquilo eram apenas sombras do que ele haveria de ser, do que haveria de acontecer. Então, de ver a autoridade de Jesus naquele momento, ele reveste a morte e sua contaminação em vida. Ele toca e não se contamina, ele toca e não é colocado para fora, porque ele é a própria vida. E ali estava uma demonstração da sua autoridade máxima. Mas esse não foi apenas um caso isolado. Jesus fora condenado pelos fariseus, pelos religiosos e pelos escribas, porque ele se assentara à mesa com homens impuros, pecadores. Jesus, antes mesmo disso, tinha realizado um grande prodígio, a cura de um leproso. E ele tocou naquele leproso, e não se podia tocar em leproso, nem se aproximar, os leprosos tinham que ficar longe. Mas Jesus, naquele momento, ele quebra tudo isso, e ele traz para perto de si aqueles que eram impedidos da comunhão. Ele toca no leproso, ele tocou naquele que estava morto, isto é, ele toca na vida daqueles que muitas vezes estão em situações completamente desfavoráveis. E ele toca para restaurar a vida, ele toca para transformar, ele toca para perdoar, ele toca para mudar a sorte, ele toca para fazer daquela pessoa uma nova criatura. O leproso foi curado, e aquele que estava morto veio a ter vida pelo toque do Senhor Jesus. Isso foi motivo de muitas críticas, porque as autoridades da época, fariseus, saduceus, os escribas, não compreendiam isso, como muitas vezes também nós não conseguimos compreender muito bem. Nós muitas vezes não sabemos lidar com isso. A igreja é um local onde pessoas estão sendo tratadas. Aqui são pecadores alcançados pela graça de Deus. Eram pessoas que estavam perdidas, mas foram atraídas. Eram pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, mas foram trazidas para a comunhão, foram buscadas pelo próprio Redentor. E por isso mesmo, ele não se constrange em tocar em nós, em nos dar um abraço de perdão e dizer para nós: olha, não importa como você viveu, não importa o que aconteceu com você, mas vem para cá. Ele nos dá um abraço de perdão, restaura a nossa vida e faz de nós verdadeiros adoradores. Aquele jovem estava morto,
E com o toque de Jesus ali, com a palavra de Jesus, ele veio à vida. Jesus demonstra a sua autoridade, a sua suprema autoridade, ou a sua autoridade divina. Era o próprio Deus, ele estava se apresentando ali, não simplesmente como um fazedor de milagres, não era isso, mas como alguém que tinha uma verdadeira autoridade. Quando lá atrás se dizia que não pode tocar num corpo morto, não pode se aproximar de um leproso, e ele fez isso para mostrar que ele tem um poder de restaurar. Irmãos, naquela cena Jesus não só demonstrou a sua impressionante compaixão, ali ele não somente demonstrou a sua suprema autoridade, mas ali também naquela cena ele demonstra o seu incomparável poder, que está associado à sua autoridade, como o próprio Deus. Agora ele manifesta o seu poder, porque diz o texto que ele se dirige, não mais agora, à mulher quando disse não chores, agora ele se dirige àquele que estava morto, e ele chama aquele menino à vida, ele diz, levanta-te. Então, lembrado do que ele disse a Lázaro, que estava há 4 dias morto, já sem nenhuma expectativa, porque ainda naqueles dias corria por ali uma crendice de que até o 3º dia uma pessoa morta poderia voltar à vida. Jesus chega no 4º dia, ignorando completamente qualquer impedimento. Ele diz, Lázaro, vem para fora. Aquilo que era impossível ao homem, ele fez. Agora ele estava fazendo a mesma coisa. Ele olha para aquele jovem, toca no esquife, toca no caixão, para completamente a caminhada de todo mundo, olha para ele e diz, levanta-te. Ignorou completamente a sua condição, não interessa como ele está, o interessa é o que vai acontecer com ele, depois que a minha voz chegar aos seus ouvidos. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Essa autoridade, esse poder do Senhor, esse poder para devolver a vida a alguém, esse poder para transformar o coração de alguém. Quando eu penso nisso, eu penso não somente de que o Senhor pode fazer o que Ele quiser a qualquer tempo, ressuscitar alguém que está morto, Ele pode fazer, mas há um milagre para mim maior do que esse, é transformar o coração de um pecador, é mudar a disposição de um coração de um homem, daquele que tem a intenção de viver de uma determinada forma. O Senhor pode chegar ali e mudar completamente o seu coração, fazendo com que ele agora repense tudo aquilo, e ele queira um outro projeto de vida, e que ele queira uma outra coisa. Talvez tenha sido isso que aconteceu na vida de muita gente aqui. Quando antes você queria uma determinada forma de vida, e se alegrava com ela, mas a partir do momento que o Senhor invadiu o seu coração, Ele mudou completamente a disposição íntima do teu coração, e agora aquilo que antes você sentia prazer, que antes você queria, agora você diz, isso eu não quero mais. Não é porque alguém está me impedindo, não, é porque eu não quero, isso não me satisfaz. Onde eu estava com a cabeça para viver dessa forma, não, agora eu quero esse outro caminho. É Deus quem faz isso, nós não temos poder para mudar. Daí porque, irmãos, nós nunca devemos deixar de orar por aqueles que são pessoas que estão com seus corações endurecidos. Quantas mães não estão orando pelos seus filhos? Quantos pais não estão orando pelos seus filhos? Quantos maridos não estão orando pelas suas esposas? Quantos esposos não oram pelas suas esposas? Quantos filhos não oram pelos pais? Quantos pais não oram pelos filhos, quando estes são incrédulos, estão com o coração endurecido? O Senhor tem poder de mudar. Ele disse para aquele jovem, levanta-te, e ele estava morto. Imediatamente, aquele jovem se assenta. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha aí como ele fecha a cena. O rapaz volta à vida,
o milagre fora feito, aquele que estava morto reviveu. Mas isso não era tudo. A história começa com Jesus se compadecendo da mulher. E ele pega aquele menino e diz, entrega para sua mãe e diz, pronto, está aqui, ó. O teu filho estava morto, reviveu. Os teus sonhos tinham se apagado, está aqui, ó, novamente, está de volta. Volta a sorrir, volta para a vida, porque o milagre foi feito. Sabe, irmãos, quando a gente olha para tudo isso, para essa cena, para esse quadro, a pergunta que a gente faz, o que mais nos falta, irmãos, para ter uma vida plena com Deus? O que mais nos falta para nós glorificarmos a Deus? O que mais nos falta para nós nos sentirmos motivados para servir a Deus? Um Senhor que se compadece de nós, um Senhor que olha para nós no momento da nossa dificuldade e tira de nós aquela tristeza que invade o nosso coração. É aquele que tem toda a autoridade para mudar a nossa sorte, que transformou a nossa vida, que nos buscou quando estávamos perdidos e fez de nós novas criaturas. O que nos falta mais? O que mais precisamos para nos sentir motivados para servir a esse Deus maravilhoso? A minha oração, irmãos, é que Deus reacenda no nosso coração, no nosso peito, a chama do verdadeiro Evangelho. Um coração cheio de gratidão a esse Deus, por tudo que Ele fez por nós e continua fazendo, pelas histórias que estão descritas aqui nas Escrituras, que fazem com que a gente cada vez mais se apegue a esse Deus maravilhoso, que sem que venhamos abrir os nossos lábios, dar uma palavra só, Ele olha para nós, percebe o nosso sofrimento, percebe a nossa dor, e Ele vem e estende a mão para nos ajudar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe. E se você está vivendo assim, creia nesse Deus poderoso, e que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, não roubem de você a disposição em servir a esse Deus. Creia que Deus tem um propósito para todas as coisas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É esse Deus que restaura a nossa esperança, restaura a nossa sorte, restaura o nosso sonho, nos coloca de pé, enxuga dos nossos olhos toda lágrima e volta a nos fazer sorrir. Que Ele, em Cristo Jesus, a todos abençoe. Amém.